Em Tremembé, a prisão dos famosos, a ala feminina costumava ser tão assustadora quanto a masculina, ou até mais, hein? Por ali, haviam várias mulheres que ganharam fama pelos mais diversos e cruéis crimes. Apesar da recente série da Amazon, Tremembé, ter focado mais em Suzanne von Richthofen, ela é apenas uma dentre as mais temidas que passaram por ali. E é isso que você confere com a gente nesse vídeo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, vamos começar então por ela, da que estamos falando, Suzanne von Richthofen, a jovem que com apenas 19 anos se tornou famosa por ter arquitetado e executado com requintes de crueldade a morte dos próprios pais. O crime aconteceu em 2002, quando, ao lado do seu namorado e cunhado, os três assassinaram a pancadas os pais de Suzanne enquanto eles estavam dormindo. O plano deles era tentar simular um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, garantindo a Suzanne acesso à herança de sua família. Mas a coisa deu ruim e a polícia logo percebeu que havia mutreta por ali, muito mais atrás daquela história. Em 2006, Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, sendo mais tarde transferida para Tremembé. Na série, Suzanne é retratada como extremamente manipuladora, conseguindo, na maioria das vezes, que todos fizessem exatamente aquilo que ela queria. Indo além da ficção, todos os que já tiveram contato com ela confirmam que ela é exatamente assim, sempre tramando para conseguir o que quer. Durante seu período em Tremembé, ela conseguiu uma progressão de regime, acesso a saídas temporárias e até mesmo acesso a estudos. Em 2023, ela conseguiu mudar a sua pena para regime aberto, abrindo um ateliê de costura assim que saiu da prisão, dizendo que agora estava seguindo um novo rumo em sua vida. Nem todo mundo acredita que alguém que orquestrou friamente a morte dos próprios pais merecia uma segunda chance, mas as opiniões seguem muito divididas. E você, o que acha disso? De toda forma, durante o seu período na prisão, Suzanne acabou se casando com Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão. Em Tremembé, Sandrão era uma verdadeira autoridade entre as detentas, na ala feminina, liderando as prisioneiras com punho de ferro. Já o crime cometido por Sandrão ocorreu em 2003, quando ela sequestrou o adolescente Thalisson Vinícius da Silva Castro, de apenas 14 anos. Thalisson foi mantido em cativeiro enquanto Sandrão e seus comparsas pediram um resgate à família do jovem. O resgate foi pago, mas, ainda assim, Thalisson foi executado de maneira brutal, encontrado apenas tempos depois com uma bala na cabeça e os braços amarrados. Por causa disso, Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão e enviada para Tremembé. Foi lá onde ela se envolveu com Suzanne, chegando até a assinar um termo de reconhecimento afetivo com ela. Sandrão deixou Tremembé em 2016 para cumprir regime aberto. Mas hoje, quase 10 anos depois, por onde ela vive? Bem, desde que saiu do presídio, Sandrão optou por viver em reclusão, longe de qualquer exposição. Ela ainda tem que cumprir suas obrigações legais e sua pena só está prevista para terminar em janeiro de 2028, sendo que até lá ela segue tentando atrair o mínimo de atenção possível. Antes de Suzanne, Sandrão se envolveu com outra presa bastante famosa, Elisa Matsunaga. O nome de Elisa ficou conhecido no Brasil inteiro após ela assassinar brutalmente Marcos Kitano Matsunaga, o seu marido, e também herdeiro da empresa Yoke. O crime aconteceu em 2012, na zona oeste de São Paulo, quando Elisa alvejou Marcos com um tiro de .38 na cabeça, mas o crime não parou por aí. Elisa esquartejou o corpo de Marcos, colocando as partes dele em sacos plásticos e espalhando por toda São Paulo. Uau! Talvez ela tenha pensado que desse modo seria impossível descobrir a identidade da vítima, mas a polícia conseguiu e não demorou muito para ir atrás dela.
Elisa foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, que foi reduzido para 16 e 3 meses após ela própria confessar o crime. Ela cumpriu sua pena em Tremembé até 2022, quando ganhou sua liberdade condicional, mas com a obrigação de comparecer de tempos em tempos perante o juiz. Atualmente, ela segue atuando como motorista de aplicativos no interior de São Paulo. Será seguro? Um caso bastante parecido com o de Suzane foi o de Ana Flávia Gonçalves, que não só arquitetou a morte dos próprios pais, mas também a do seu irmão menor. Ao lado de sua namorada, Ana Flávia ateou fogo em toda a sua família em 2020. Aqui, novamente, o motivo foi um só: a herança. Inicialmente, ela foi condenada a 61 anos e 5 meses de prisão. Porém, a sua pena foi reajustada para 85. Atualmente, ela segue presa em Tremembé e continua fazendo pedidos de anulação do seu julgamento. A figura dela é uma dentre várias que foram deixadas de fora da série para dar espaço a outros nomes. Outra figura famosa é Ana Carolina Jatobá, cujo crime repercutiu imensamente no Brasil. Em 2008, ao lado do seu marido Alexandre Nardoni, Ana Carolina arremessou a sua enteada, Isabela Nardoni, de apenas 6 anos, do 6º andar de um edifício em São Paulo. Os dois sempre negaram a autoria do crime, porém, as investigações os apontaram como culpados. Além de terem arremessado Isabela pela janela, a perícia também constatou que a menina tinha marcas de agressão e asfixia pelo corpo, incompatíveis com a queda. Ana Carolina foi sentenciada a 26 anos e 8 meses de prisão, sendo enviada a Tremembé. Em junho de 2023, depois de cumprir 11 anos, ela passou a cumprir a sua pena em regime aberto. Atualmente, Ana Carolina segue longe dos holofotes, sendo que, conforme algumas fontes, ela teria reatado seu relacionamento com Alexandre Nardoni, que também conseguiu um regime aberto. Vários dos nomes que apareceram na série foram alterados para proteger a identidade das pessoas ligadas às criminosas retratadas, como, por exemplo, a personagem Raíssa, nome ficcional de Vanessa dos Santos Martins. Vanessa foi presa em 2007 após espancar brutalmente o jovem Alain, seu enteado de apenas 5 anos. As agressões realmente foram brutais, com relatos de que ela agrediu a criança com golpes, além de jogá-la na parede e obrigá-la a tomar banho gelado no frio. Tudo isso porque ela estava incomodada com o choro do menino. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Por causa disso, Vanessa foi condenada a 28 anos e 8 meses de prisão. Mas a história dela não termina aí. Vários anos após o crime, Vanderlei Garcia Alves, o pai de Alain e ex-marido de Vanessa, se tornou um pastor. Ele não apenas perdoou Vanessa pelo crime, alegando que ela estava possuída por um demônio na hora, como também chegou a reatar o casamento com ela durante uma saidinha temporária. Uma história bizarra e com um desfecho surpreendente. Quem também aparece na série é Luciana Oldberg, retratada como a personagem Poliana, uma das amigas de Suzane. O crime dela é um dos mais chocantes dentre todas as presas. Ela, ao lado do seu marido e de seu amante, foram presos por abuso sexual de suas meia-irmãs gêmeas de apenas 3 anos de idade. Luciana induziu as jovens a um coma alcoólico, mergulhando a chupeta delas em bebidas, gravou vídeos com elas e divulgou em fóruns de abuso de menores na internet. O crime chocou até mesmo os criminosos que frequentavam esses fóruns. Tanto foi que, graças a uma denúncia por parte deles, é que Luciana foi presa. Ela foi condenada a 29 anos de prisão e enviada para cumprir sua pena em Tremembé. Lá conheceu Suzane, de quem se aproximou bastante. Inclusive, o irmão de Luciana chegou até mesmo a ser noivo de Suzane por um período. E por último, mas não menos importante,
Quem também teve o seu nome alterado na série foi a personagem Cássia, cujo verdadeiro nome é Regina Aparecida Costa, também autora de um crime extremamente brutal. Regina permitia que a própria filha, de apenas 11 anos, sofresse diversos abusos. Não apenas isso, ela mesma cobrava uma quantia de R$ 50 para que trabalhadores da região pudessem abusar da sua filha. Somente quando a menina conseguiu fugir e denunciar tudo ao conselho tutelar, que Regina finalmente foi presa, sendo condenada a cumprir 20 anos de prisão. No momento, Regina segue atrás das grades, cumprindo a pena por seus crimes. Já as informações sobre o estado de sua filha não são divulgadas ao público. Nós só podemos esperar e torcer para que ela esteja se recuperando após sofrer um crime tão brutal assim.